Hulk é um gigachad grandão e robusto que parece passar mais tempo na academia do que Andrew Tate. Ele nasceu como salvador da humanidade, o herói escolhido pelos deuses, mas decide arriscar tudo e se prepara para se tornar o próximo Rei Demônio. Para alcançar seu objetivo, ele acaba participando do novo torneio de seleção do Rei Demônio, que está sendo realizado sob a supervisão de um dos 4 reis celestiais chamado Vermilho, o Vermelho, que é um demônio de fogo de nível 78. Ela é auxiliada pelo demônio de nível 48 chamado An, enquanto preenche o lugar de outro rei celestial chamado Azor, que se feriu ao verificar um castelo do rei demônio derrotado em seu domínio. O torneio está sendo realizado porque um dos reis demônios convocados foi derrotado pelo herói humano, e um novo substituto é necessário para ocupar sua posição. An informa Vermelho sobre as medidas de segurança reforçadas que tomaram para este torneio, bem como o uso do contrato profundo verde feito por Aldor a ele mesmo. Ele então mostra a ela uma transmissão ao vivo dos participantes se enfrentando no Coliseu. Um cara com aparência humana desperta o interesse de Vermelho enquanto ela o vê limpar a arena com os outros competidores. Ela pergunta sobre ele a An, e ele diz que ele é, de fato, o herói humano HK, que decidiu competir para ocupar o lugar do novo Rei Demônio. Vermelho perde a cabeça assim que percebe o que acabou de ouvir. Ela pergunta como deixar um herói humano entrar com todas essas medidas de segurança, mas An diz que ele entrou de forma justa, passando pelas rodadas preliminares, que eram abertas a todas as raças. Vermelho diz que é claro, isso é para todos, exceto os humanos, pois são seus inimigos mortais. Mas An não tem tanta certeza disso e tenta salvar sua pele demoníaca dizendo que ela não tem com o que se preocupar, pois HK odeia todos os humanos e quer destruí-los, mostrando um vídeo dele afirmando isso. Vermelho fica ainda mais furiosa e diz que ele está obviamente mentindo, mas An lembra a ela que, como todos os participantes, ele assinou o contrato Profundo Verde, que o impede de causar qualquer dano a qualquer pessoa fora do torneio. Ela ainda parece cética quanto às suas intenções e diz que ele deve estar tentando descobrir suas forças derrotando seus poderosos guerreiros em batalha um contra um e mesmo que ele vença, não há como os cidadãos do Império aceitarem um humano como o novo Rei Demônio. Mas isso não parece ser um problema, já que Hulk rapidamente se torna o favorito da multidão devido ao seu incrível carisma masculino Sigma que herdou de seu bisavô Gigachad. Vermelho ainda se sente inquieta e explode em fúria, dizendo que ele é uma ameaça, então ela deve eliminá-lo ela mesma. No entanto, An diz que o contrato Profundo Verde também protege os participantes de qualquer dano de fora do torneio e mesmo que não fosse o caso, Hulk é nível 99, então não há como alguém poder derrotá-lo. Isso enfurece ainda mais Vermelho, cujos gritos são todos destruídos, e ela explode o topo do castelo, revelando um céu estrelado acima. Ela diz a An que ele enfrentará mais do que apenas um rebaixamento como punição por esse erro, mas ele diz a ela que tem um plano incrível para salvá-los todos e sugere mudar a próxima partida para uma competição de empilhamento de cartas. Ele diz que garantirá que H receba essas cartas super brilhantes para que ele perca com certeza, e assim podem desqualificá-lo com segurança. Vermelho pensa por um segundo, mas decide seguir em frente, pois não tem realmente outras opções. No dia seguinte, todos os participantes se reúnem no Coliseu e vão para suas estações. O árbitro anuncia as regras e marca o início da competição. Como esperado, o HK tem dificuldade em empilhar suas cartas, mas então ele bate palmas e entra em um estado super focado antes de liberar uma aura imensa que derruba todos os outros castelos de cartas. Ele então empilha suas cartas em uma velocidade vertiginosa e acaba vencendo a rodada com a pontuação mais alta. Vermelho diz que podem usá-lo contra ele, dizendo que ele trapaceou, mas antes que ela possa anunciar isso, os outros participantes interpretam demais as regras e dizem que a ideia por trás dessa rodada fraca deve ser testar suas capacidades estratégicas, já que os castelos de cartas representam seus castelos demoníacos que devem proteger dos outros, o que leva a um Battle Royale com todos tentando empilhar suas cartas enquanto tentam derrubar os outros nas próximas rodadas. Vermelho e An tentam uma série de jogos diferentes como xadrez demoníaco, escultura em madeira e até uma competição de culinária que Vermelho julga pessoalmente, mas HK supera todos eles com seus genes superiores e habilidades Sigma, deixando até mesmo Vermelho como fã de sua sobremesa especial de creme. Enquanto isso,
Vermelho tem sua gente chamada A em uma missão secreta para investigar o reino humano e ver o que eles têm feito para que ela possa transmitir essas informações para sua irmã gêmea usando sua habilidade especial que permite que ela se comunique com sua irmã gêmea, simplesmente bebendo café. Ela diz a ela que o falecido Rei Demônio Thor na verdade foi derrotado pelo irmão de HK, CL, que também é um herói. Em seguida, vemos HK fazendo amizade com dois dos principais participantes do torneio chamados Kinross e Ura. Ele mostra a eles uma foto dele e de seu irmão mais novo. Além disso, ela notou algo estranho enquanto viajava no reino humano: todas as 3 cidades que visitou estavam vazias. Parecia que as pessoas estavam lá apenas um segundo atrás, mas o lugar todo estava deserto. Neste momento, Anne rompe na sala e anuncia que tem mais notícias. Acontece que outro rei demônio chamado Urum foi atacado por um exército de soldados humanos voadores. O rei demônio conseguiu resistir até que os cidadãos evacuaram, mas acabou trocando sua vida ao fazê-lo. Isso deixa Vermelho furiosa e preocupada, pois ela teme que possam atacar a capital em seguida e se pergunta que meios visos humanos usam desta vez para obter tal poder. Depois disso, ela envia um de seus espiões para investigar o castelo de Yun para que possam obter mais informações sobre seus inimigos. Enquanto isso, An sugere outra opção para a próxima rodada do torneio de seleção do Rei Demônio, que acaba sendo uma corrida de cavalos por um circuito de obstáculos com armadilhas mortais. Para piorar as coisas para HK, ele manipula o sorteio de seleção de cavalos e faz com que ele monte um cachorro em vez de um cavalo para garantir que ele perca desta vez. Vermelho se preocupa que as pessoas notem essa injustiça com HK, mas elas se mostram tão ingênuas quanto suas avós. A corrida começa com um estrondo e todos passam voando por HK enquanto seu cachorro luta para respirar e permanecer vivo sob sua gordura heroica. O anunciante decide mudar seu foco para os outros concorrentes, já que HK mal consegue sair do coliseu em um simples cachorro. As armadilhas para matar heróis provam ser difíceis para muitos demônios superarem, mas ainda assim alguns deles conseguem passar pela maioria delas e parece que eles realmente vão vencer, incluindo Kinross e Ura. Justo então, ouvimos um grande boom e vemos Hulk passando por todos os concorrentes, alcançando seus amigos na linha de frente. Correndo sozinho no meio do caminho, ele decide pegar o cachorro e começa a correr em alta velocidade. Vermelho diz que isso é trapaça, pois é uma corrida de cavalos, mas Anne explica que tocar o chão com as pernas enquanto monta um cavalo não é realmente contra as regras, por mais louco que isso pareça. Sendo o favorito da multidão, HK consegue chegar entre os 4 primeiros de qualquer maneira. Vermelho diz a Anne que vai transformá-lo em um cao ameaçado se HK vencer, então ele decide queimar a última ponte com explosivos enquanto tenta pegar HK nela também. Infelizmente, seus trabalhadores acabam sendo mais burros do que os que odeiam anime, e eles explodem a ponte muito antes de qualquer um conseguir atravessá-la, muito menos HK. Conforme a corrida se aproxima do fim, vemos Kinross se gabar de sua velocidade e de adaptar a estratégia de HK, pulando do cavalo e começando a correr por conta própria também. Ura se contenta com o 3º lugar, enquanto Hulk passa por ela e vence Kinross por milissegundos, garantindo o 1º lugar. Com isso, chegamos aos nossos últimos 4 concorrentes para o papel de novo Rei Demônio, e Vermelho decide incendiar todo o lugar em uma raiva, mas justo antes que ela possa fazer isso, Ista diz a ela que tem notícias do espião que foi investigar o castelo de Yun. Ela diz que parece haver cerca de 100 cavaleiros de 3 asas estacionados no castelo, com um deles atuando como seu comandante. Vermelho diz que o Rei Demônio anterior deve ter reduzido massivamente seus números antes de cair, e se pergunta o que fazer sobre essa situação complicada. Justo então, o outro Rei Celestial, Aldora, entra parecendo todo descolado, e diz a ela que tem uma ideia que resolverá todos os seus problemas. Ela pensava que ele estava muito ferido para andar por aí, que era a razão pela qual ela estava preenchendo seu lugar em 1º lugar. No entanto, ela se vira apenas para vê-lo à beira da morte, todo enfaixado e sangrando, então ela diz a ele para ir descansar, mas ele insiste que ela precisa ouvir seu plano. Ele sugere que tornem a final do torneio uma competição para recuperar o castelo de Yun e quem matar o comandante dos Cavaleiros de Asas seria coroado o próximo Rei Demônio. Vermelho se preocupa que, se Hulk se revelar um inimigo real, como ela suspeita, eles estarão em uma posição muito difícil, cercados pelos Cavaleiros de Asas e por ele.
Mas Aldora diz que criará anéis profundos verdes que aplicarão o contrato profundo verde mesmo fora da capital, e assim eles podem se sentir à vontade com HK. Vermelho diz que acompanhará os concorrentes apenas por precaução, e com isso Aldora cria os anéis em 5 dias. Felio se disfarça como uma membro da equipe administrativa chamada e corta o cabelo curto. Também vemos o quarto concorrente, um demônio careca amante de doce chamado Dorsh. Depois disso, todos partem para o castelo de Urum, e vemos All-Star vagando no reino humano, questionando a falta de toxinas no ambiente. Acontece que o Império Demoníaco é quase inteiramente coberto por uma toxina que corrompe as plantas e animais locais, transformando-os em monstros que atacam humanos e monstros igualmente. Nem mesmo um demônio pode resistir à toxina e não ser corrompido, por isso todas as suas cidades são cobertas por uma forte barreira mágica que mantém as toxinas afastadas. Voltando ao nosso aspirante a Giga Chad, vemos os concorrentes enfrentando uma frota de monstros em seu caminho. Todos lutam com suas armas, enquanto Dorsh diz que usará sua habilidade especial do tipo 2, que cria uma barreira imensamente forte ao redor deles. A condição para ativar essa habilidade acaba sendo a necessidade de comer um feijão, que Dorsh devora e começa a carregar, mas quando o Vermelho pergunta quanto tempo levará para erguer a barreira, ele diz pelo menos 20 minutos, o que a deixa furiosa com sua resposta absurdamente decepcionante, e ela acaba queimando todos os monstros. Todos então seguem em direção ao segundo ponto de verificação, que é uma casa de descanso com uma barreira ao redor. Uma vez lá, Vermelho pensa sobre sua batalha anterior e nota como HK é imune às toxinas. Enquanto isso, Ura consegue descobrir a verdadeira identidade de Yin e a revela para Kinrose, mas Vermelho diz a eles para manterem isso em segredo, enquanto ela trabalha em seu plano para vigiar HK sem deixá-lo saber sua verdadeira identidade. Depois disso, todos partem para seu destino através de um túnel que leva a um ponto de verificação perto do castelo. Em seu caminho, eles encontram muitos monstros, e Kinrose dá uma breve introdução para cada um deles, sendo ele rápido nos pés, mas inútil sem armas. Eles abrem caminho e seguem direto para o castelo, mas acabam encontrando uma nova forma de vida do mundo, sendo esses seres monstros super fortes que aparecem de tempos em lugares com altos níveis de toxinas. HK parece saber exatamente o que é o monstro e diz que lidará com ele sozinho. Ele se aproxima e todos esperam que ele use a espada em seu quadril, mas sendo cabeça dura que é, ele simplesmente derruba o monstro com um simples chute e então equipa sua espada curta para a pose de vitória, deixando todos chocados com sua força. Com isso, eles continuam sua jornada em direção ao castelo. Uma vez que saem do túnel, são recebidos pelo espião de vermelho chamado Cook, que estava se escondendo atrás de uma parede o tempo todo. Ele revela que há uma passagem secreta que leva direto ao castelo e precisa de uma frase especial para se abrir, mas infelizmente as palavras especiais acabam sendo "Abre-te, Sésamo". O espião parte e todos os outros entram no castelo. Antes de entrarem, vemos Zuro decidir se tornar o próximo rei demônio e partir para matar o comandante dos Cavaleiros da Asa, enquanto Vermelho relembra sua conversa com Aldora sobre os ferimentos dele. Ele havia dito a ela que foi ele quem informou Hulk sobre o torneio, e isso foi no dia em que ele terminou de fazer todos os preparativos para criar o contrato verde profundo. Depois de terminar seu trabalho, ele teve um tempo livre, então foi para o castelo Thor, onde o encontrou. Ele sabia que HK era problema, então tentou pegá-lo com suas armadilhas, mas todas falharam. Vermelho pensa que foi nesse momento que HK derrotou Aldor e foi assim que ele deve ter se ferido, mas na verdade ele foi apenas descuidado e caiu em uma de suas próprias armadilhas. Quando abriu os olhos, estava em uma cama, todo enfaixado, pois HK o havia salvado e foi então que ele contou sobre o torneio. Vermelho olha para o seu amigo estúpido e se pergunta como ele se tornou um rei celestial. Ele confessa que, se HK quisesse, poderia tê-lo mandado direto para o outro mundo, mas escolheu não fazê-lo e até o ajudou, o que o faz confiar nele como amigo do Rei Demônio. Com isso, eles entram no castelo e avistam o comandante inimigo, que está acompanhado por outros 6 cavaleiros da Asa. Imediatamente, Ira avança e corre diretamente para o comandante, enquanto Kenry e os outros lidam com os numerosos cavaleiros da Asa. HK caminha lentamente na direção deles, enquanto Vermelho se pergunta se ele realmente lutará contra os cavaleiros. Nesse momento,
o comandante dos Cavaleiros da Asa avança e corta um dos braços de Ira com sua espada. O comandante então marcha para frente e se prepara para decapitá-la, mas então H chama seu nome, Edel, e o detém. O comandante se vira e tira o capacete, revelando um jovem frágil com cabelos brancos, muito parecido com HK. Eles falam sobre o despertar e descobrem que os humanos evoluíram para sua verdadeira forma por meios misteriosos e despertaram como heróis. Eles ficam mais fortes a cada batalha e planejam avançar ainda mais no Império Demoníaco e assumi-lo. Com isso, um bando de asas voa e os cerca. Um deles tenta se aproximar sorrateiramente de Vermílio, mas ela simplesmente o queima em churrasco e diz que se esse é o nível de força deles, então não terão dificuldade em lidar com eles. Ouvindo isso, Vermílio começa a suar e pensa que já se passaram mais de 255 anos desde que o último herói nasceu e mesmo agora há 2 heróis, o que é uma anomalia absurda. Como todos os humanos poderiam ter despertado como heróis? Edel diz que este é o início da Era de Paz para os humanos, enquanto os cavaleiros se unem contra os demônios. Mas então, Ira se levanta e entra com um golpe, arrancando uma das asas de Edel. Edel recua e diz que tem certeza de que cortou o braço dela, mas ela diz que todos sabem que os braços crescem de volta em poucos minutos. Ouvindo isso, todos, inclusive os demônios, se olham e se perguntam se ela está louca ou se são burros. Para poupar nossas células cerebrais, Vermílio explica que Ura é da tribo Aoud, que possui a habilidade de regeneração extrema. Ela então entra em luta com ele e consegue cortar sua outra asa também, o que diminui seus poderes heróicos. Com o comandante abatido, Vermílio decide eliminar os outros cavaleiros e usa seu jutsu de invocação de espíritos multifogo para derrubá-los como mariposas estúpidas. Ura decide acabar com o comandante e reivindicar sua posição como a nova rainha demônio, mas H impede seu ataque, fazendo-os pensar que ele está do lado dos humanos afinal. Ele diz a ela que matar os cavaleiros é uma má ideia, mas antes que possa explicar melhor, Edel é atacado por outro cavaleiro da asa que o atravessa com sua espada, rasgando suas entranhas. Todos olham com confusão, mas então o chão abaixo deles se quebra e todos caem no porão subterrâneo do castelo. Lá, eles encontram um cristal especial que normalmente é usado para sustentar a barreira que cerca a cidade para protegê-la das toxinas. Mas parece haver um portal em cima dele, com as espadas dos cavaleiros ao redor. Vermílio explica que os humanos planejavam colher a energia do cristal para criar um portal de teleportação para conectar o Império Demoníaco a eles, mas agora que o feitiço falhou, o portal começa a sugar tudo ao redor com uma força incrível. Gu finalmente consegue redirecionar sua barreira e protege a todos, mas a força do portal começa a rasgá-la lentamente. Vermílio diz que vai sair e destruir o cristal, o que deve parar o portal também, mas isso colocará sua vida em perigo. Ela decide fazer isso de qualquer maneira e marcha para fora da barreira, mas justo antes de poder lançar seu feitiço de perto, um pedaço de madeira voadora acerta sua cabeça e a nocauteia. Com isso, ela perde suas forças e voa em direção ao portal, mas justo antes de ser sugada, ela recupera a consciência e consegue explodir o cristal em pedaços, fazendo o portal desaparecer imediatamente, mas ela é sugada de qualquer maneira. Antes que isso aconteça, HK pula para salvá-la, mas sendo cabeça dura, esquece de se amarrar a qualquer coisa e também é sugado com ela. Do outro lado do portal, vemos Vermílio acordar no reino humano. Ela se vê encalhada na costa, com HK como seu travesseiro de cabeça. Ela reconhece que na verdade o capuz dele até cheira bem. Ela olha ao redor e se pergunta o que é esse grande corpo de água e percebe que deve ser o oceano que viu nos livros. Ela se pergunta onde diabos está. Voltando no tempo antes de Vermílio se tornar uma, vemos ela discutindo com Aldora, que não quer que ela corte o cabelo. Ele diz que se ela quiser fazer isso, terá que ser por cima do cadáver dele. Então ela diz ok, o queimando até virar cinzas, e segue em frente com o corte de cabelo. Cortando de volta para nossa fervente Rainha Celestial, ela relaxa por aí e se pergunta se foi teleportada para a beira do continente. Então ela aprecia a beleza do lugar e como não há toxinas aqui. Nesse momento, ela ouve o som de um macho Sigma fazendo coisas de Sigma. Ela segue o som e acaba encontrando ajuda para construir uma casa completa. Então,
ouve um som de rustring vindo dos arbustos atrás dela e encontra uma criatura falante parecida com um pássaro que a cumprimenta. Ela pede para ele ficar quieto, mas então nota HK sentado atrás dela, o que a assusta profundamente. Ele diz a ela que estão em uma ilha em algum lugar longe do continente principal e que construiu a casa para protegê-los da chuva. Justo então, começa a chover e ele decide pegar Vermelho como um tronco e transportá-la para dentro da casa, pois ela se recusa a acompanhá-lo. Logo a chuva para e ambos saem com o pássaro fofinho. Enquanto isso, Aldora tira um mapa do continente e usa uma boneca mágica que ele cria com o cabelo de vermelho para encontrar sua localização exata. Ele lança sua magia e a boneca começa a se mover, mas para surpresa de todos, ela pousa longe do mapa. Aldora começa a se preocupar por sua vermelho Shan, já que ele é um simples Sanji, e se pergunta o que deveria fazer para trazê-la de volta para o outro lado do mapa. Esta conta a A sobre a situação enquanto ela está sentada em uma colina observando a sede principal dos humanos. De volta à ilha, Vermelho decide pescar enquanto pensa em sua situação, mas acaba perdendo o peixe que pegou na isca. Para impedi-la de ficar triste, HK pula na água e aparece com uma espécie de bode marinho, dizendo que ela pegou um ótimo peixe. Vermelho diz que aquilo nem sequer é um peixe, muito menos o que ela pegou, e pergunta de onde diabos ele encontrou aquela coisa, ao que HK responde que a encontrou caminhando no fundo do oceano. Na manhã seguinte, Vermelho acorda com um cara gordo e rosa que traz a ela um café da manhã meio comido, como o meu entregador do Uber Eats. Ela pergunta por que ele está ajudando-a, e ele diz que está fazendo isso para retribuir o favor ao Gigachad que viaja com ela. Vermelho então pede para ele levá-la até a vila dele e se pergunta por que todos estão tão acolhedores com eles como estranhos, mas descobre que apenas o pássaro e esse motorista do Uber Eats são os únicos idiotas da vila, e os outros são na verdade cautelosos com eles. Lá, ela se encontra com o pássaro, que diz que ela cheira a uma velha, e diz a ela que HK está ocupado construindo um navio. Ouvindo isso, Vermelho pensa que HK deve ter encontrado a direção de volta para o continente e corre para encontrá-lo. Ela o encontra cortando lenha com um machado, mas o machado cede primeiro. Ele então continua a cortar a lenha com as mãos como Bruce Lee se estivesse esteroidizado. Ela pergunta a ele sobre isso, mas ele diz que pensou que pensariam sobre isso depois, então construiu o barco primeiro. Ele então continua a criar uma jangada improvisada a partir dos enormes troncos, fazendo Vermelho se perguntar sobre sua habilidade como construtor de navios. Ela também examina algumas runas e se pergunta por que elas lhe parecem familiares, mas justo então o chefe da vila se aproxima deles vestindo um capuz escuro e diz que quer que eles o acompanhem de volta à vila para uma discussão importante. O chefe então os leva para a floresta e logo se vêem cercados por um bando de figuras encapuzadas. Vermelho pensa que estão sendo emboscados, mas acaba sendo uma surpresa, pois eram os moradores da vila e estavam todos ali para surpreendê-la junto com HK e fazer uma festa de boas-vindas calorosa para eles. Na festa, Vermelho conversa com o chefe e descobre que uma grande bruxa vive na ilha, acima de uma montanha. Ela tem seu lugar cercado por uma grande barreira, pois não gosta que ninguém perturbe seus experimentos, mas ela os visita de vez em quando. Ele diz a eles que ela pode conhecer a direção para o continente e que deveriam tirar alguns dias de folga, pois a bruxa logo viria à vila. Com isso, Vermelho relaxa nos próximos 2 dias com os moradores da vila e HK. Ela tem um papo sério com HK, que lhe diz que esperava que os demônios o rejeitassem, mas na verdade foram muito acolhedores, e ele é muito grato por isso. Ela diz a ele que há todo tipo de pessoas em todas as raças e ele apenas teve a sorte de encontrar as boas. Ele concorda, mas ainda é grato, porque viver sozinho é realmente doloroso.